Então vamos lá. Eu fiquei meditando bastante nessa semana em relação a uma palavra, e ela é bastante simples, não tem nada demais. Mas se nós conseguirmos aprofundar o conhecimento nela e sairmos daqui com os nossos corações abertos para receber aquilo que o Senhor tem para dizer para nós, no íntimo, como falou comigo, eu creio que isso possa ser uma mudança muito importante no nosso caminhar, tanto com Jesus, tanto quanto com o nosso próximo. Uma coisa que eu fico muito impressionado, pastor Ronaldo, é que a Bíblia que a gente lê, ela demonstra muita dualidade, ambivalência, muita polissemia em relação a algumas palavras ou até em relação a alguns trechos. E polissemia significa uma mesma palavra ou o mesmo conjunto de palavras ter vários significados. E como exemplos dessa polissemia que nós podemos encontrar na Bíblia, eu poderia citar muitos outros, mas eu destaco a palavra coração. Coração pode significar um órgão do corpo humano, certo? Ou, na palavra também, pode significar o centro das emoções, uma central emocional. Significa a palavra coração esses dois sentidos. Nós também podemos pegar como exemplo a palavra irmão, que pode significar uma parentalidade sanguínea, nasceu do mesmo pai e da mesma mãe, ou então uma parentalidade dos céus, espiritual, pela fé no mesmo Jesus. Posso pegar como exemplo também o dia do Senhor, que para uns, naquele dia, vai significar sofrimento, vai significar juízo, e para outros vai ter um outro tipo de significado, vai ter um significado de expectação da glória manifestada de Deus sobre toda a terra. Posso pegar também o temor. O temor ele pode significar medo, pavor, ou ele pode significar um profundo respeito, uma profunda admiração que faz com que você se renda aos pés de Jesus e você passe a obedecê-lo, não porque você tem medo dele, mas você tem um temor reverencial. Nós temos também a morte. A morte ela pode ser uma morte física, o seu corpo morre, ou pode ser uma morte espiritual, significando que você se distanciou de Deus. E nós temos também o mundo. E a palavra mundo pode significar algo bom, que é digno de amor, como também pode significar algo ruim, algo que nós devemos rejeitar. Pois bem, dito isso, quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, no verso 16 e 17. João 3, 16 e 17. Olha só que interessante. Um versículo bem conhecido que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo,
não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Abra agora na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, verso 15. Tem gente com dificuldade de enxergar. Não vou falar aqui, é Giovana. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15. Bem? Olha só o que o mesmo João escreve. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Espera aí. Se a gente conseguiu relacionar um trecho com o outro, nós vamos fazer a seguinte pergunta. Espera aí. Nós devemos amar o mundo como Deus amou o mundo e entregou o seu Filho, ou nós devemos rejeitar o mundo, abominar o mundo, afastar ele de nós? O que nós devemos fazer? Será que João teve algum tipo de esquizofrenia? Será que ele estava meio loló da cabeça? O que aconteceu com o apóstolo João? E essa dualidade que eu comecei falando, ela pode ter alguns motivos, algumas razões para que ela exista. A primeira delas seria o léxico de uma língua. O léxico de uma língua significa a quantidade de palavras que uma língua possui. E se você pegar as línguas originais, através das quais a Bíblia foi escrita, a gente vai entender e compreender que tanto o hebraico e o aramaico do Antigo Testamento, como o grego koiné do Novo Testamento, eram línguas com um léxico muito maior do que o nosso português. Então, havia muito mais palavras em grego, muito mais palavras em hebraico, muito mais palavras em aramaico do que nós temos hoje em português. O exemplo bem claro é a palavra amor. Amor no grego, ele pode ter até 5 significados. Ou melhor dizendo, pode até ter 5 palavras diferentes para falar de amor. Para nós não, amor é amor. A gente que tenta fazer uma divisão, mas nas línguas originais não. Uma outra forma de explicar essa dualidade, essa ambivalência, seria talvez um senso de humor de Deus. Vamos confundir eles um pouquinho. Vamos colocar umas palavras aqui para confundir eles, a deixar a gente meio doido. Uma terceira razão, na qual eu me filio, e é assim que eu particularmente interpreto, que essa dualidade existe para simplificar e ao mesmo tempo aprofundar o nosso entendimento daquilo que está escrito. É o mesmo processo pelo qual o Senhor Jesus falava através de parábolas. Existiram duas funções, e ainda existe duas funções, pelas quais Jesus falava e pregava o Evangelho através de parábolas. A primeira delas é para explicar e deixar de uma forma simples aquilo que era difícil explicar, aquilo que era complexo explicar. Então, você pega o maior leque possível de pessoas, uma pessoa simples, humilde, sem instrução, sem estudo, ela teria condições de entender a parábola de Jesus, bem como uma pessoa culta, instruída, estudada, ela também teria condições de entender o que Jesus estava dizendo. Então você consegue perceber que a parábola ela consegue abranger um leque de pessoas muito grande. E parábola também tinha uma outra função,
que ao mesmo tempo que ela simplificava, ela encobria os mistérios profundos que só eram revelados aos discípulos. Certa vez os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Mestre, por que falas através de parábolas? E Jesus lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, àqueles não. Jesus estava falando da multidão. A vocês que me seguem, a vocês que me buscam, a vocês que caminham comigo, é dado conhecer a profundidade, a dimensão, é dado conhecer com clareza aquilo que eu tenho a dizer. Mas aqueles que não têm interesse, aqueles que não têm profundidade, aqueles que se contentam com o simples, a eles é apenas uma simplificação daquilo que eu teria a falar. É por isso que Jesus pegava os discípulos à parte e lhes explicava às claras e detalhadamente o que significava cada parábola que ele contava. E isso é uma verdade das nossas vidas hoje. Quando você pega a sua Bíblia e começa a ler de uma forma muito displicente, de qualquer forma, de qualquer maneira, o dia está cansado e você abre no Salmo. Eu sei como é, porque é comigo também, né? Então você abre no Salmo, que está ali mais fácil, mais simples. Então, naquela temporada em que você não está muito afim de muito profundidade com relacionamento com Deus, o que você extrai da Bíblia é só superficialidade. Talvez é só aquilo que você já viu. Não tem nada novo, não tem algo que mexe com você. Agora o contrário é verdadeiro. Quando você está cheio de fome, quando você se comporta como um verdadeiro discípulo, que ama a Jesus ao ponto de deixar mãe, pai, filho, irmão, casas, bens, de forma que você se lança aos pés da palavra e fala: Senhor Jesus, revela os mistérios mais profundos. Nessas temporadas, nesses dias, parece que a coisa vai fluindo de dentro de você e você não entende como, você não sabe de onde vem, você só quer desfrutar e usufruir daquele momento. Por quê? Senhor Jesus, Ele tem profundidade para as nossas vidas. Se nós contentarmos com aquilo que é básico, nós vamos receber aquilo que é base. Agora, se nós nos sacrificarmos no sentido de buscarmos a Ele com todo o nosso coração, os mistérios do reino de Deus vão ser revelados para nós. Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Pois bem, considerando a palavra mundo e os dois sentidos que o apóstolo João ele traz para nós, vamos começar. O que significa o mundo que devemos amar? Como está escrito em João, capítulo 3, versículo 16. E Deus amou o mundo de tal maneira, pois se eu sou filho de Deus, e Deus amou ao mundo de tal maneira, também é minha função amar esse mundo de alguma forma. Então, que mundo é esse que nós devemos amar? O mundo que nós devemos amar significa a imensidão de coisas visíveis que nós temos. O mundo que nós devemos amar pode ser traduzido pela criação, pelos céus e a terra, pelos rios, pelos mares, pelas colinas, pelos montes, pelos vales, pelos animais da terra, pelos animais do céu, do mar, a terra, os vegetais,
No céu, as estrelas, as galáxias, os buracos negros. Tudo que você vê é um mundo criado pelo Senhor. Aquele mesmo mundo de Gênesis capítulo 1, que Deus criou tudo e disse que era bom. E o mundo que nós devemos amar também significa a humanidade, significa o ser humano. Então, não há um ser humano nascido nessa terra que não seja amado por Deus. Não há um homem, não há uma mulher nascido nessa terra que não seja amada ou amado profundamente pelo Senhor. Não interessa o local do seu nascimento, pode ser um chinês, pode ser um japonês, pode ser um tailandês, pode ser um iraquiano, pode ser um israelense, pode ser um estadunidense, pode ser um canadense, pode ser um venezuelano, um boliviano, pode ser um brasileiro, um argentino. Se nasceu, é amado profundamente pelo Senhor. Porque lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, 1 Timóteo, capítulo 2, 3 e 4, diz assim, ó: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, em que pese haja alguns entendimentos que dizem que Jesus ele apenas morreu por aqueles que seriam salvos, eu prefiro acreditar que o Senhor, Ele morreu por todos. E lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, reforça esse entendimento, porque está escrito assim, ó: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando você era ainda um pecador, quando você ainda nem tinha conhecido a Jesus, quando você ainda nem tinha nascido da sua mãe, Ele já te amava. E a palavra do Senhor diz que Cristo foi imolado antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas, já estava consumado nos céus. O amor de Deus pela sua vida vem de muito tempo antes de você nascer. Não só da sua vida que está aqui hoje, mas também de tantas outras que estão ali fora, precisando da nossa palavra, precisando do nosso conhecimento, precisando das nossas parábolas, precisando das nossas profundidades de palavra, precisando do nosso abraço, precisando do nosso carinho, precisando dos nossos bens materiais, precisando de uma ligação. Todas essas pessoas são profundamente amadas pelo Senhor, assim como você é, assim como você foi e sempre será. E é por esse mundo pelo qual a gente vê e tudo é perceptível, e por meio do qual nós podemos conhecer que Deus existe, que ao iniciar o livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz que Deus ele pode ser conhecido através das coisas que foram criadas. É por esse mundo
que Deus enviou Jesus e Jesus se entregou. É por esse mundo que Jesus não veio julgar, mas salvar. Jesus veio nos salvar. Jesus não veio te julgar. Glória. Não deixe nenhum tipo de julgamento entrar no teu coração. Se algum julgamento, tipo de julgamento que veio da tua alma, que veio instigado por Satanás, que veio instigado por outras pessoas, rejeite nesta noite em nome de Jesus. Porque Ele não veio te julgar, Ele quer te salvar. E não apenas salvar a tua alma do juízo, do grande dia do Senhor, mas Ele veio salvar a tua alma para hoje. Para que você tenha uma vida em abundância, para que você tenha uma vida diferente. Para que você tenha uma vida cheia da presença e cheia da verdade, que é Jesus. Ele é o centro, Ele é o Verbo encarnado, Ele é o Verbo que se fez carne, Ele é o centro de todas as coisas. É por meio dEle que nós devemos viver, é por meio dEle que nós devemos morrer para as nossas vontades. Então Jesus, Ele não veio para te julgar, meu irmão. Se as pessoas te julgam, esse não é o caráter de Deus. Mesmo que essa pessoa seja da igreja. Se alguém está te julgando, repreenda em nome de Jesus. Aceite a salvação do Senhor, porque é para hoje. É para hoje. Dito isso, o que significa então um mundo que nós devemos rejeitar? Como está na segunda carta de João, capítulo 2, versículo 15. Primeira carta de João, aliás. O que significa esse mundo? Bem, algumas coisas a gente já pode excluir. O mundo que devo rejeitar não é um mundo geográfico. Não é um mundo delimitado pela geografia. Não é um lugar. O mundo não são as ruas de prostituição da capital holandesa de Amsterdã, que desde o ano 2000 regularizou a prostituição. O mundo não é o centro de Nova York, onde está provavelmente a maior reunião de pessoas de todo tipo de língua, e religião, e cultura, e credo, uma mistura completa. O mundo também não é Meca, que é a principal cidade do Islã. O mundo, por incrível que pareça, não é o Congresso Nacional Brasileiro. Por mais que a gente seja tentado achar que seja. O mundo não é a esplanada dos ministérios do Brasil, não é o Palácio da Alvorada, não é o STF, não são os bares de Dourados, não é a Avenida Joaquim Teixeira Alves, não são as bocas de fumo, não são os presídios. O mundo não é algo geográfico. Não há um lugar que você, crente, não possa ir. Porque tudo foi criado pelo Senhor. Cada palmo dessa terra, geograficamente falando, tudo foi criado pelo Senhor. Não há um lugar em que Deus não esteja. Não há um lugar onde Deus não ame.
Não há um lugar que seja vedado você ir usando de sabedoria, de conhecimento e de bom senso. O mundo não é um espaço geográfico. Lá em Salmo, capítulo 139, abra comigo, por favor. Salmo 139, vou ler numa outra versão. Salmo 139. Sim, Jesus. Versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Diz o salmista. Para onde que a gente pode ir? Será que se eu for lá para o Japão? Será que se eu for lá para Meca? Será que se eu for lá para a Rússia? Será que se eu for lá para a Antártica? Será que se eu for lá para o Polo Norte? Será que Deus pode estar lá? Será que Deus pode estar lá comigo? Será que se eu perder no meio de uma floresta? Será que se o meu barco se perder no meio do mar? Será que existe algum lugar em que o Senhor não esteja conosco? Para onde que eu posso fugir? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, nas mais densas trevas, no pior lugar que existe, se eu faço a minha cama no leito de um hospital de Gaza, se eu habitar na mais profunda treva, se a minha vida estiver tão difícil que eu não consigo enxergar absolutamente nada além de treva, no mais profundo do abismo, a Bíblia diz: lá estás também. No 9: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, será que ali ainda Deus estará comigo? E ele responde: ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Mesmo que eu estiver sozinho, mesmo que eu não tenha ninguém perto, mesmo que eu não tenha ninguém para contar, mesmo que minha situação financeira esteja difícil, mesmo que eu esteja passando por um vale sentimental, ainda que eu esteja tão distante como talvez um navegante estaria perdido no meio de um oceano, ali ainda assim a mão de Deus te guiará. Ali mesmo assim a mão do Senhor te sustentará. Se eu digo: as trevas com certeza me encobrirão,
agora não tem jeito mais, pastor Romano. Eu tenho certeza que agora não tem mais solução para mim. Não tem mais solução para minha família. Agora eu tenho certeza que o que eu fiz, aonde eu me encontro, o que aconteceu na minha vida, agora eu tenho certeza que as trevas vão me encobrir. O meu coração tem convicção de que não há solução. E a luz ao redor de mim se fará noite. Ou seja, eu não enxergo absolutamente mais nada. Para mim é tudo escuro, é escuridão. E até as próprias trevas, diz o Senhor, não te serão escuras. E a noite é tão clara como o dia. Porque para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. No seu pior dia e no seu melhor dia, o Senhor te enxerga da mesma maneira. Quando você se sentir o mais profundamente perdido, o mais profundo pecador, ou quando você se sentir o mais belo santarrão, os olhos do Senhor estão sobre ti. O Senhor, Ele te guiará em toda e qualquer jornada, porque para Ele dia e noite são a mesma coisa. Para Ele não há diferenciação. Para Ele não há escuridão que possa barrar o que Ele tem para a nossa vida, se nós crermos e dependermos exclusivamente dEle. Então não há um lugar tenebroso demais, não há um lugar escuso demais que o Senhor não possa estar. Então o mundo que nós devemos rejeitar não é um mundo geográfico. Outra coisa, o mundo que eu devo rejeitar não é a pessoa diferente de mim. Não é aquele que é diferente de mim. Ora, eu acabei de dizer que em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então não faz sentido nós rejeitarmos o diferente. Porque numa época de polarização que nós estamos vivendo, tão grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, se você começa a olhar mais atentamente redes sociais e ver como que alguns crentes se manifestam, parece que é mais fácil ele abraçar o próprio diabo do que alguém que pense ideologicamente diferente dele. Talvez seria mais fácil o diabo vir aqui na igreja e ser melhor recebido do que uma pessoa, por exemplo, que se manifesta e se comporta como um partido de extrema esquerda. Porque a nossa polarização excedeu o que tem lá fora e passou a habitar dentro das igrejas. Em vez de nós acolhermos aquele que é desigual, em vez de nós amarmos o que é diferente de nós, nós passamos a criar um apartheid cristão. É uns para cá, o que pensa conforme a direita é para cá, e o que pensa conforme a esquerda é para cá. Nós separamos as pessoas por ideologias. E sinceramente, é um processo de idiotização
que eu não consigo entender. Porque se você, meu irmão, olhar para Roma nos tempos de Jesus, estude Roma nos tempos de Jesus, digita no Google, lê um livro, você vai perceber que Roma era infinitamente mais promíscua, infinitamente mais imoral, infinitamente mais corrupta, infinitamente mais cruel, infinitamente mais separatista do que o nosso país, seja sob o governo de quem for. Essa era a Roma, profundamente desigual. E sabe o que Jesus falou? Eu fico impressionado com isso. Sabe o que Jesus falou? Nem em todo Israel eu vi uma fé parecida com a desse centurião romano. Um gentil que fazia parte de Roma, dessa sociedade corrupta, dessa sociedade totalmente ideológica, que praticava as maiores abominações. E esse centurião, ele tinha uma posição de autoridade. E se tinha uma oposição de autoridade, é porque obedecia a César. E se ele obedecia a César, é porque ele observava o que César falava. Esse centurião romano, que talvez o mais polido judeu olhasse para ele e falasse: ah, esse aí, o mais perdido, esse aí, esse é o que vai levar uma bofetada de Jesus. Só que foi desse aí que Jesus extraiu a fé mais sincera dos tempos que ele caminhou nessa terra. Porque nem Israel daquela época, que se dizia de Deus, que se dizia separado, que se dizia santo, que se dizia inculpável, que se dizia seguidora dos mandamentos do Senhor, nem Israel conseguiu ter uma fé como aquele centurião romano teve, sem talvez nem ter lido a Torá. Sabe o que Jesus fez também? Naquela época de Roma, havia um grupo tão odiado quanto os romanos, talvez, que é o grupo dos publicanos, cobradores de impostos, que também fazia parte de Roma. Pensa num grupo odiado, meu irmão. Sabe o que Jesus fez? Chamou um deles para seguir ele. Mateus, que escreveu um evangelho, foi chamado por Jesus, um publicano, um pecador, um desigual, um diferente, totalmente distinto daqueles judeus engomadinhos. Esse mesmo Mateus que foi chamado para seguir Jesus. Sabe quem também foi chamado para seguir Jesus? Um denominado Judas Iscariotes. E se você estudar também os tempos de Jesus, há indícios grandes de que Judas Iscariotes era o mais bem intelectualizado dos 12 discípulos. Por isso que ele foi colocado para administrar o dinheiro, porque ele sabia de conta, ele sabia talvez ler, era alfabetizado, quando muitos dos discípulos não eram. Judas talvez já tinha lido a Torá, era experimentado na lei. Eu acho engraçado isso. Jesus chama um publicano e chama um judeu para seguirem juntos.
para seguirem juntos, para caminharem juntos. Pega dois desiguais para seguirem e caminharem juntos. Pega outros discípulos, completamente analfabetos, pescadores, para seguirem juntos com os intelectuais. E sabe o que acontece? Mateus escreveu o Evangelho. Judas traiu Jesus. A ideologia, ela pode separar lá fora, mas aqui dentro, não falo nessas paredes, mas na nossa comunidade, não pode haver separação. Porque ideologia nunca foi um discurso de Jesus. O diferente nunca foi um empecilho para Jesus. O desigual nunca foi um empecilho para Jesus. Ele olhava igualmente para todos. Ele não julgava segundo a aparência dos homens. O que ele olhava era a fé no coração. E não era a fé que vinha por ler muito, que vinha por entender muito. Era uma fé pura e sincera nas palavras que eram lançadas nos seus corações e frutificavam a 30, 60, 100. Não é a tua capacidade intelectual que Jesus vê, mas Ele vê a simplicidade do teu coração e a capacidade do seu coração ser uma esponja para reter todo o conhecimento e revelação que Ele tem para te dar. Que aquilo que aquele centurião fez, que aquilo que Mateus fez, largou tudo para segui-lo. Jesus não perguntou que partido político ele tinha, não perguntou que time que ele torcia, não perguntou em quem ele acreditava como intelectual da época, não perguntou se ele era de César ou não. Ele apenas falou: siga-me. E é isso que ele tem a dizer a cada um de nós, e é isso que ele tem a dizer quem está lá fora. É apenas isso: siga-me. Então olha só, já vimos que o mundo não é algo geográfico. Já vimos também que o mundo não é o diferente de nós. Seja quem ele for, seja qual religião ele professe, seja em qual país ele habite, absolutamente qualquer coisa que ele faça ou pense, esse não é o mundo que nós devemos rejeitar. Que isso possa ficar gravado no nosso coração hoje, em nome de Jesus. Porque, meu irmão, se Jesus viesse nos nossos dias hoje, eu tenho sérias dúvidas se ele viria numa igreja buscar um discípulo. Talvez ele iria chamar um discípulo que talvez você hoje nem olhe na cara dele. Talvez seja um discípulo que você bloqueie nas redes sociais. Talvez seja um discípulo que talvez você o critique por suas posições ideológicas e filosóficas e políticas. Porque ele não faz as separações que os nossos corações fazem. Talvez se Jesus viesse hoje, ele abraçaria um desigual. Ele abraçaria um diferente. Terceiro tipo de mundo, que não é o que nós devemos rejeitar. O terceiro tipo de mundo que nós não devemos rejeitar. Não é isso que significa mundo que nós devemos rejeitar. E eu considero esse aqui o mais terrível de todos e o pior de todos, que é considerar mundo aqueles que estão fora dessas quatro paredes aqui.
aquele que está lá fora, aquele que está nas ruas, aquele que está em festas, aquele que está drogado. Irmão, esse não é o mundo que você tem que rejeitar. Porque Deus não se resume a 4 paredes de um templo. Deus não se resume a uma denominação religiosa. Deus não se limita a uma placa de igreja em nome de Jesus. E eu já cheguei a ouvir um absurdo de um crente falando para mim que se rejeitava a ajudar um fulano porque ele tinha saído da igreja e tinha ido para uma outra igreja. Não tem nada mais diabólico, não tem nada mais demoníaco, não tem nada mais do inferno do que você considerar que apenas são de Deus aqueles que são, por exemplo, da Adonai Shalom, ou aqueles que são de uma denominada instituição religiosa. Porque é exatamente isso que o diabo quer que você pense, que seja mundo. E eu vou te provar isso com alguns dados. A BBC News, no dia 12 de maio de 2023. Seria muito engraçado se não fosse trágico isso aqui. Traficantes evangélicos, é a notícia. Podia parar por aí, né? Mas não para por aí. Traficantes evangélicos usam religião na briga por territórios no Rio de Janeiro. Eles usam referências até bíblicas como seus principais símbolos. E uma das facções se autodenomina como Tropa de Arão. É, a Tropa de Arão. Quando você for lá no Rio de Janeiro, se não tiver uma igreja para congregar, você pode ir lá na Tropa de Arão. Isso que absurdo. Conseguiu achar aí? É isso mesmo. É isso mesmo. E se acham crentes. Talvez até tenham pastores que vão lá abençoar o roubo, o crime, a arma que chegou, unge. A droga, uma droga ungida, pensou? Tanto que não vale. Meu Deus do céu. O cara fica doidão mesmo, né? Outra notícia agora desse mês. Maio de 2025. O último relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Preste atenção nisso. O último relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que 40% das mulheres evangélicas sofrem algum tipo de violência doméstica. 40% de mulheres evangélicas sofrem violência doméstica. E você vai me dizer que mundo é o que está lá fora? Que aqui dentro de 4 paredes só tem santo? O mundo não é um espaço geográfico. E não são pessoas. E também não é aquilo que está fora das paredes de uma igreja. Luan, então, se mundo pelo qual nós devemos rejeitar não são essas coisas, meu Deus, que é então esse mundo que nós devemos rejeitar? Que é isso? O próprio texto nos responde. Vamos voltar lá na primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 e 16.
mesmo João, ele vai nos explicar o que é esse mundo. Primeira carta de João 2:15-16, vamos lá, diz assim, ó: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois bem, aí no 16 ele explica: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne. Concupiscência é desejo ardente. Carne significa a nossa condição humana, natureza humana maligna, a maldade, o querer o mal do outro, o querer o mal do próximo, o prejudicar a si e ao próximo, toda sorte de maldade, malignidade, de perversidade, esse desejo de cumprir a vontade da carne, essa vontade maligna que habita, a concupiscência dos olhos, o desejo cobiçoso por coisas que são dos outros, a cobiça que pertence a bens dos outros, desejar ardentemente estar no lugar do outro, de ser o outro, de almejar ter aquilo que o outro tem, uma inveja amargurada, uma cobiça desenfreada, que se for necessário passa por cima de qualquer pessoa, de qualquer tipo de ética, que não se importa com o meio pelo qual ele vai atingir o objetivo. O que ele quer é a prosperidade, o que ele quer é o dinheiro, o que ele quer é a fama, o que ele quer é ser visto, o que ele quer é ter propriedades. Essa concupiscência dos olhos e a soberba da vida, essa autossuficiência da vida, de se achar talvez o mais importante do mundo, a última bolacha do pacote, que o mundo gira em torno do seu umbigo, que tudo tem que ser feito da sua maneira, do seu jeito, senão não funciona, que se lasque os outros, o importante é o seu bem-estar, o importante são os seus deleites, o importante é a sua satisfação pessoal. Que o outro lute pelo que é dele, mas você vai lutar pelo que é seu e ponto final, e acabou. E não interessa o ser humano, não interessa o seu irmão, não interessa o seu próximo. Você tem que viver a vida, porque a vida é uma só. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E onde está esse mundo? Pega seu dedo aqui, ó. Levanta seu dedo. Sabe onde está esse mundo? Faz assim, ó. O mundo pelo qual você tem que rejeitar é o mundo que está no teu coração. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, Romanos capítulo 7. Ele termina dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte?
O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero rejeitar, esse eu faço. Esse é o mundo que nós devemos rejeitar. E o único lugar onde esse mundo habita é dentro do teu coração. Não é no próximo. Não é no mundo lá fora. Meu Deus, o mundo está perigoso. Eu não posso deixar meu filho ir para o mundo. Meu irmão, o mundo nunca saiu do seu filho, porque está nele, está em nós. E para te reafirmar isso, em Marcos 7, versículos 21, 23. Abra lá, desista não, que a gente está quase terminando. Meu Deus, obrigado pelo culto de ceia, pela janta maravilhosa que tem depois disso. Vamos lá, lembra da janta, fica animado, em nome de Jesus, fica animado. A gente está acabando. Marcos 7, 21, 23. Ah, cara, isso aqui é lindo demais. Eita, olha aqui, pastor. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem, não vêm de fora. Não vem do desigual, não vem do desvalido, não vem de lugares, vem de dentro de você, vem de dentro de mim. E é essa fera que nós temos que domar, é esse inimigo que nós devemos combater. A gente está combatendo o inimigo errado, pastor Gê. A gente pensa que o ser humano é o nosso inimigo. O nosso discurso é lindo na teoria, mas na prática é separatista. Na prática a gente segrega, na prática a gente exclui, na prática a gente desvia os olhos, na prática a gente não trata da mesma forma, na prática a gente tem pesos desiguais, pesos diferentes. O nosso discurso não corresponde às nossas práticas, muitas vezes. Em Tiago, capítulo 4, versículo 1. Tiago 4, 1. Olha só. Vem comigo. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Meu Deus. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Meu irmão, você acha que guerra acontece porque o mundo tem guerras? É o mundo, não. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago não estava falando, olha, a guerra que você vê agora, por exemplo, Israel e Hamas, não é porque o mundo está lá, não é porque o problema está lá. Tiago fala, é por causa, as guerras que vocês veem lá é por causa dos prazeres que militam na vossa carne, é na nossa carne. Porque o nosso coração é corrupto, o nosso coração é enganoso. A gente acha que o mundo está tão distante da gente. E por que eu estou dizendo tudo isso? O último trecho que nós vamos abrir está lá em Lucas. Por favor, abra comigo Lucas capítulo 1.
1, versículo 67. Ah, Jesus, por favor, Jesus, se nós conseguirmos, Jesus, captar a essência dessa mensagem, guerras tolas, Senhor, vão ser pacificadas hoje. Batalhas sem sentido, preconceitos infundados, lutas desnecessárias. Ah, Jesus, por favor, que a tua doce, boa palavra, revelação, não aquilo que sai da minha boca, mas a tua revelação entre no meu coração, no coração do meu irmão. É o cântico de Zacarias. Ei, Zacarias. Zacarias e sua mulher sofriam de uma condição muito ruim naquela época. Sua mulher não podia ter filhos, não tinham filhos, e em avançada idade eles foram agraciados. E aqui Zacarias expressa um cântico cheio do Espírito Santo de Deus. Ele vem profetizar para nós esses dias. Ele fala no 68: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. De tudo isso que eu falei para você, se você entendeu alguma coisa, é que o mundo habita em você. Mas olha só, a notícia é que Deus visitou o seu povo e suscitou uma plena e poderosa salvação. Esse mundo que habita no nosso coração, ele tem uma solução. Na verdade, ele não tem uma solução, ele tem uma plena. Eu falei plena, é integral, é completa, é inteira, é cheia e também é poderosa. Para não fazer com que a gente ande nesse mundo que não está lá fora, mas está em nós. E ele continua dizendo, 70, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Faz a leitura agora dos nossos dias, meu irmão, para nos libertar dos nossos inimigos. Nossos inimigos não são pessoas. Nossos inimigos não estão lá fora. Os nossos inimigos têm outro nome nos nossos dias. É a nossa carne. É aquilo que milita dentro de nós. É aquilo que nos atrapalha. Luan, nosso inimigo não é o diabo. O diabo, ele foi derrotado na cruz, meu irmão. O máximo que ele pode fazer é incitar o que está aí dentro. O máximo que ele consegue fazer é cutucar o que está aí dentro, o mundo que está aí dentro de você, para que ele aflore e se intensifique e se aprofunde e te jogue na lama. Mas não porque ele tem um poder em si mesmo, porque Jesus tomou todo o poder dele. O que ele faz é te incitar, é mexer no teu coração, é mexer no mundo que está aí dentro de você. Ele continua, nos libertar das mãos de todos os que nos odeiam. Não é carne ou sangue que te odeia, não é essa. Não são pessoas. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão. 74. De conceder-nos que, livres das mãos de inimigos,
Eu já te expliquei o que significa inimigo. O adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os dias. Mesmo o mundo habitando dentro de nós, o Senhor, Ele providenciou uma plena e poderosa salvação para nós, que se chama Jesus, que se chama o Cristo encarnado, para o qual nós devemos nos virar e aprender a ser, aproveitar sua humildade e singeleza de coração, para que a gente aprenda a ser como Ele foi, e que se a gente seja liberto de todo tipo de ignorância. Sabe para que mais? Oliver, coloca para mim a imagem que eu te mandei, por favor. Sabe para que mais? Isso aqui, ó. Semana que vem, dia 7/6, às 16 horas, aqui na igreja, nós teremos uma tarde de evangelismo. Venha compartilhar o amor de Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. É esse evangelho de amor, indo por todo o mundo geográfico, e pregar o evangelho sem separações, sem acepções, sem julgamentos, mas com um coração disposto a amar, com um coração disposto a ajudar, com um coração disposto a resgatar, um coração disposto a semear, um coração disposto a multiplicar, um coração disposto a abraçar, ainda que você não receba nada em troca,